Juan, acho que seu microfone está mudo. Ô, gente, boa tarde. Melhorou? Acho que agora deu certo. Tudo bem? Sim. Ok. Então, boa tarde a todos, a todas. A gente vai então dar sequência no material. Eu passei dois materiais, na verdade, para que a gente pudesse avançar. Esses materiais são curso de redação de patentes do INPI. Esse material foi uma iniciativa em cooperação com o INPI e a Universidade Estadual do Sul da Bahia, que eu acredito que seja bastante importante, principalmente pelas relações de adequação. A gente dentro do Centro de Inovação também está se organizando, e esse é um dos materiais que tem sido base de estudo. Então, para a gente poder avançar, eu queria que vocês talvez, vou deixar em aberto para a gente poder comentar, e vou falar um pouco também a respeito dessa questão de redação de patente. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é do exercício que a gente estava desenvolvendo. Até agora eu sugeri duas revistas para que a gente pudesse usar como material de base. Eu vou deixar aqui vou colocar no WhatsApp todas as duas instruções que estão colocadas para os autores, que vão servir de base como se fosse um template, porque a gente vai organizar a documentação dessa entrega. E eu queria combinar com vocês essa entrega. A minha sugestão é que esse material pudesse ser organizado com entrega até o dia 7 de junho. Podemos trabalhar com essa data de entrega, gente? Com o material na forma de artigo, a entrega para esse desenvolvimento de informação tecnológica, para que a gente então tenha como 7 de junho. Foi feita uma pergunta mais cedo, acho que o Maé fez esse questionamento, e eu fiz um direcionamento inicial para que cada um pudesse então desenvolver isso baseado dentro do cenário brasileiro. Então, restringindo essa busca dentro do INPI. Como matéria ou como forma de direcionamento de informação, entender o cenário nacional é importante, foi o direcionamento que eu passei, mas para a entrega desse trabalho, eu vou sugerir então o seguinte: fica a critério de cada um, se quiser expandir essa busca, tá, para outras bases de dados que não é brasileira, não é problema. Eu vi que várias pessoas colocaram esse aspecto, principalmente com algumas tecnologias que tinham um direcionamento mais específico, possivelmente dentro do Brasil poucos resultados, ou talvez não respondendo a perguntas de alguns questionamentos que pudessem melhorar o entendimento sobre aquele conteúdo. Então, com isso, a minha sugestão é que vocês fiquem à vontade para poder trazer outras bases de dados, mas continuo no sentido de direcionar como trabalho, para que essa organização seja feita dentro da base de dados do INPI, mas também fique em aberto se vocês quiserem ampliar essa busca de informação para outras bases, isso não é problema, tá bom? A minha sugestão foram duas revistas, as duas revistas, uma foi a Brazilian Journal of Development, que é uma revista do Paraná, e uma outra revista, que é a Revista Brasileira de Gestão e Inovação. Elas são revistas indexadas em vários buscadores, tá? Incluindo periódicos CAPES, e nesse sentido a ideia é que vocês usem a estrutura de submissão desses artigos, os templates, como estrutura de base para a entrega desse material. Então, esse sistema que está aqui é algo que eu queria deixar aberto para vocês. Outro ponto, como a gente direcionou para a estrutura dentro do material de pesquisa de cada um de vocês, outras contribuições de outras pessoas são naturais. Então, para cada pessoa que está desenvolvendo um trabalho, se for feito o grupo dentro da disciplina, ou a inclusão de pessoas que estão dentro do grupo de pesquisa de vocês, para poder construir esse trabalho, isso também é natural, especialmente o orientador ou algum colega de trabalho que também está desenvolvendo. Eu acho que isso é saudável e cada um tem tranquilidade para poder fazer essa organização. Então, nessas bases, se a gente tiver um material que seja especificamente dentro do escopo, e eu acredito que o escopo aqui, a gente tem esses
esses dois caminhos, algo um pouco mais geral dentro da parte de gestão da inovação, está na revista da Universidade de Caxias do Sul, e essa outra, a Brazilian Journal of Development, ela já tem um caráter um pouco mais não, assim, um pouco mais amplo, tá? Não tão restrito à questão da gestão da inovação. Então, de repente, esses dois perfis de revista podem ter interesse para cada um de vocês. Então, minha sugestão é que a gente avance e que a gente coloque a data do dia 7 de junho como uma data para a entrega desse trabalho. Podemos deixar acertado dessa forma, pessoal? Se vocês tiverem alguma colocação, a palavra está aberta. Então, pode falar. Juan, eu acho que tá meio que 7 de junho é daqui 2 semanas, certo? Sim, 2 semanas. Sim, 2 semanas. Bom, se ninguém se opor puder adiar um pouquinho, eu preferia, mas se não, tudo bem. Qual data você sugere, Paulo? No caso, na segunda-feira seguinte, ao 5 de junho? Porque a minha intenção, inclusive, é na semana que vem. 5 de junho. 5 de junho. Na verdade, a minha sugestão é no dia 7 de junho a entrega. A gente poderia passar para o dia 14 de junho, seria isso? 14/6. Sim. Por mim, sem problema. Inclusive, para mim, ficaria melhor. Não, isso para mim não... Gente, a gente tem algumas entregas, a ideia é que essa seja uma dessas entregas. A especificidade... Nesse caso, Simão, a minha ideia seria simplesmente a entrega do documento base, a entrega de um texto, tá? Com o template da revista. A gente não precisaria fazer a apresentação dele aqui na disciplina. Mas a ideia é que a gente monte isso como um texto dentro de um formato de artigo. Tá? A avaliação desse artigo, a gente consegue organizar isso para cada um. Eu vou dar um feedback para todo mundo. E a minha sugestão vai ser no sentido de que se há já expectativa ou escopo dentro do que está sendo esperado para algumas dessas duas revistas, que a gente consiga, inclusive, sugerir a submissão do artigo. Mas, de qualquer forma, a gente pode avançar nessa linha, é uma entrega, e aí a gente pode deixar marcado para o dia 14, vou deixar aqui no chat, no WhatsApp. Dia 14/6, então, fica a entrega do trabalho sobre busca, vou chamar de informação tecnológica, tá, gente? E aí, com isso, dá tempo. Inclusive, eu queria sugerir que na semana que vem, a gente não, no dia 31 de maio, a gente não tenha o encontro na segunda-feira, inclusive para que vocês tenham esse tempo, durante esse tempo, se alguém estiver trabalhando, porque tem algumas pessoas trabalhando em conjunto, usem esse tempo para poder discutir o trabalho. E a gente não teria um encontro na semana que vem, para deixar esse tempo organizado para que vocês possam se dedicar especificamente nessas 2 horas para essa atividade, tá bom? E aí a minha sugestão é nesse sentido. Fica bom dessa forma, Paulo? Beleza, ótimo. Então, com isso, a gente tem então essa entrega. Para mim ficou ótimo, ficou perfeito. Beleza. E aí, com isso, a gente organiza esse material baseado nesses 2 templates. Vocês escolham um deles, tá, gente? Não é para poder escolher aquele que mais seja adequado dentro do escopo que foi escolhido por cada um. A sugestão do cenário brasileiro é que a gente consegue dar esse direcionamento de forma mais bairrista, no sentido do que tem de tecnologia ou informação tecnológica daquele assunto. Vocês optaram dentro do território nacional, quais são os empreendimentos, enfim, dá para poder fazer uma série de recortes que vão ser interessantes,
e que podem ser utilizados por vocês, inclusive, nos trabalhos de dissertação e tese. Tá? Então, é um pouco nesse sentido que eu queria deixar essa primeira conversa. E o segundo momento, eu queria hoje falar um pouco sobre redação de patentes. E aí, com isso, eu deixei esse material para vocês darem uma olhada nos vídeos. Eu só vou pedir que o pessoal coloque, se teve condição de visualizar os vídeos, coloque aqui no chat, tá? Para poder, assim, quiser fazer algum comentário, se conseguiu fazer a visualização, se teve algum problema. Se tudo ok, coloca um ok aqui no chat se vocês conseguiram olhar para esse material. Eram duas aulas, tá? 4 horas de vídeo para a organização dessa parte de redação de patente. E eu queria deixar a palavra aberta para a gente poder tirar dúvida. Só para a gente poder direcionar essa parte de discussão, todo pedido de patente, só para que a gente possa parametrizar algumas relações que vão ser importantes. O INPI, ele recebe um pedido que ele está formalmente organizado. Isso implica que eu tenha necessariamente alguns requisitos que são importantes. Dentre eles, dentro dessa estrutura, são três partes de um pedido de patente. A primeira parte vai ser o relatório descritivo. Esse relatório descritivo, ele contém o estado da arte daquele invento, especialmente confrontando com as informações e tecnologias que já existem e de forma muito clara, deixar assim, de forma clara e evidente, o que de novo está sendo trazido com esse novo pedido de proteção de tecnologia. Então, esse relatório descritivo é algo que a gente não consegue alterar. Toda vez que a gente vai fazer um pedido de patente, ele vai ser o coração da patente no sentido de dar informação técnica preliminar para que a gente possa reivindicar o pedido de proteção. Então, as reivindicações, elas passam a ser o coração da patente, porque são nessas reivindicações que a gente vai ter o direito de proteção, o direito de propriedade intelectual. E aí, a proteção dada pelas reivindicações, ela tem que ter base, ela tem que estar descrita de forma suficiente para que um técnico do assunto consiga replicar aquela tecnologia, tá, ou reproduzir aquela tecnologia, e aí com isso, essas duas estruturas, relatório descritivo e reivindicações, elas vão ser então a estrutura principal do documento de patente. E associado a essas duas estruturas, tá, que é as reivindicações e o relatório descritivo, eu também tenho uma terceira, que é fundamental nesse processo, que é o resumo. O resumo, ele tem a característica de conseguir apresentar aquela tecnologia de uma forma completa, e muitas vezes é a informação de base que a gente usa em toda verificação de tecnologias, pelo menos em grande medida, para reconhecimento das tecnologias que já existem. Então, de forma geral, essas três partes de uma estrutura de patentes, o relatório descritivo, as reivindicações e o resumo, eles vão ser necessários para qualquer depósito, tá? Para qualquer pedido de proteção na forma de patente. E esse processo, ele ainda consegue ter algumas estruturas que nos ajudam a organizar essa proteção. E aí entra 2 aspectos que eu queria chamar a atenção. Uma é a questão de exemplos. A gente pode, por exemplo, colocar exemplos específicos de aplicação da tecnologia como forma de delimitar essa atividade inventiva que está sendo proposta junto com o pedido que está sendo apresentado, tá? E esse relatório descritivo, ele pode conter, inclusive, um elemento complementar que são as figuras. Então, eu posso fazer uso de figuras para poder descrever de forma mais clara o invento, e ela funciona como se fosse uma referência, um anexo, inclusive para poder trabalhar exemplos específicos, ou mesmo para poder apresentar parte dessas reivindicações. Então, de uma forma geral, a estrutura de um documento de patente ele vai conter
relatório, reivindicações, relatório descritivo, reivindicações e resumo. Ele pode conter, é opcional, são as patentes de invenção, desculpa, as figuras relacionadas à patente de invenção, tá? E que esse documento, de forma completa, ele vai ser, então, objeto de proteção, ou de pedido de proteção junto ao INPI. Ficou claro, gente? Assim, o INPI vai receber todos os requisitos, os pedidos de proteção com essa característica, que contenham minimamente relatório descritivo, reivindicações e resumo. Dito isso, a gente consegue, então, avançar para aquele material que vai estar sendo parte dessas estruturas. Aí eu queria, com essa primeira fala, abrir para a gente poder conversar um pouquinho também do que vocês viram no curso lá do MPI. Alguém quer se inscrever? Ô Juan, Simão, pode falar. boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Aqui, eu ouvi os dois vídeos, né? São praticamente 2 horas de exposição do professor Hélio, né? Hélio, lá do Sergipe, né? Do INPE, e muito rico o trabalho. Primeiro, ele faz uma contextualização ampla das patentes, da produção científica e do patenteamento do Brasil, e mostra que o nosso cenário não é muito bonito em se tratando de ranking. E no segundo, ele entra em detalhes a respeito da redação de patentes, né? E assim, eu acho que foi muito rico, ele puxou lá as duas normativas que dão praticamente um roteiro, né, para você fazer a redação, e é muito rico nas observações que ele faz a partir das experiências dele. E no final, como estava gravado, eu não consegui perguntar, mas vou passar a pergunta para você. Ele falou do período de graça, que no Brasil é de 12 meses, alguns países da América Latina, da América do Sul são 6 meses, mas na Europa praticamente esse período não existe. Eu não entendi bem, para mim ficou assim, então é o período em que você deposita a patente enquanto o NPI está avaliando para te conceder o direito, e você ainda pode usar aquela patente, é isso? Esse período de graça é um período em que você estaria coberto pelo INPI enquanto ele está avaliando? Ficou meio confuso essa colocação dele. Ô, Simão, a pergunta é muito boa, porque a gente sempre tem uma discussão muito grande sobre é preferível proteger ou publicar. Então, a condição do período de graça, ela tem a ver com essa relação. Toda vez que eu tenho a abertura de informação, a publicação dessas informações em qualquer meio, tá? Seja uma palestra, seja um artigo científico, uma dissertação, uma tese, uma defesa de dissertação, uma defesa de tese, tá? Pensando como base nessa publicidade de uma informação que se pretende ser, ou se pretende proteger no segundo momento, é que a gente vai estar relacionado ao período de graça. Então, vou pegar um exemplo mais palpável. Fiz a defesa de dissertação de mestrado, fiz a defesa do mestrado. No meu trabalho, eu tornei ele público, no sentido de que a apresentação contempla praticamente todo esse trabalho, a minha defesa não foi fechada, e aí eu considero que eu passo a ter o reconhecimento do direito de autor dada aquela apresentação. Feito isso, eu já abri a tecnologia. Então, de certa forma, dependendo do que foi exposto ali, talvez eu tenha informações muito sensíveis que já foram colocadas a público. Suponhamos que essa data de apresentação tenha sido no dia de hoje, 24 de maio do ano de 2021. A gente está fazendo essa apresentação hoje, eu deixei público essa tecnologia que, a princípio, eu identifiquei na banca, por exemplo, algum professor indicou, assim, olha, essa tecnologia é algo que seria importante ser protegida. Vocês chegaram a pensar nisso? Não era pensado no primeiro momento, mas naquele momento passou a ser considerado. Então, 24/5 conta como se fosse o dia inicial do que a gente chama de período de graça. O Brasil reconhece o seguinte: uma vez publicado uma informação, a pessoa que executou essa publicação, o autor dessa apresentação, ele é parte desse grupo, ou parte dessa tecnologia, que pode ser protegida em até
12 meses a contar dessa data da exposição da informação. Então, o período de graça, ele vai considerar que houve uma apresentação, houve a abertura das informações que seriam eventualmente protegidas, não foi feita a proteção prévia, no sentido de um depósito ou de um pedido de patente, tá? E com isso, ele abriu essa informação. Feito isso, eu conheço essa data de apresentação, de publicação, muitas vezes a gente marca isso por causa de uma data de defesa, publicação de um artigo científico por um periódico, seja ele nacional, internacional, tanto faz, mas a data de publicação é um marco para que a gente possa dizer, assim, de forma objetiva, foi aberta a tecnologia, se não no todo, em parte. Uhum. Com isso, eu tenho 12 meses para poder fazer a proteção daquela tecnologia no Brasil. Como a proteção ela requer uma característica nacional, eu preciso proteger no mercado que eu tenho interesse. Se o mercado de interesse é o mercado brasileiro, eu ainda tenho esses 12 meses para poder requerer essa proteção. Uhum. Comparado em outros mercados, eles vão entender de forma diferente. Então, eu posso ter, por exemplo, 6 meses, posso ter a não aceitação do período de graça. Então, alguns países entendem que se você abriu essa informação, essa tecnologia, ou em parte, ou em todo, que você abriu, na verdade, uma informação técnica que vai ser utilizada na forma de domínio público. Uhum. E esses países que não entendem o período de graça, porque isso vai passar a ser parte dos requisitos de proteção de conhecimento, que são os 3. Novidade. Se eu apresentei e agora ele está disponível, ele vai ser encontrado de alguma maneira, então eu não consigo ter validado o princípio da novidade. Uhum. Então, a novidade, a atividade inventiva e a capacidade de produção industrial. De forma geral, o período de graça ele tem a ver com essa abertura de informação, que eu consigo ter rastreabilidade. É importante essa questão da rastreabilidade porque eu preciso comprovar essa relação. Porque se eu quiser fazer uma contraposição, eu vou precisar, então, comprovar que aquela informação realmente foi disponibilizada. E aí, no Brasil, é entendido como 12 meses. Tá? Então, é possível fazer a proteção do conhecimento mesmo depois dele ter sido divulgado. A recomendação que a gente faz é justamente o inverso. Eu posso proteger a tecnologia e aí eu tomo a decisão de divulgar parte daqueles conhecimentos, muitas vezes porque isso é critério de entrega de projetos, são prestações de conta de órgãos financiadores, isso tudo faz parte desse processo de desenvolvimento científico que a gente faz parte dele. Então, se eu tenho, por exemplo, a obrigação, junto a um programa de pós-graduação, de apresentar artigos científicos, ok, então a gente pode proteger essa tecnologia e divulgar parte desse desenvolvimento tecnológico na forma de um artigo. Mas feito nessa sequência, primeiro a proteção, depois a divulgação, eu ainda entro dentro dos tratados internacionais para garantir, se a gente tiver esse direcionamento, mas uma vez protegido no Brasil, eu posso, dentro dos 18 meses, garantir ou escolher outros mercados para poder fazer essa proteção. Muitas vezes a gente atua dessa maneira com parceiros, tá? Para poder desenvolver essa tecnologia em outros mercados. Mas se por acaso acontece essa sequência inversa, eu divulguei antes de proteger, no Brasil, por conta dessa regulamentação que é entendida como período de graça, ainda é possível proteger. Mas isso já não é uma condição que vale para todo e qualquer país. E cada um tem a sua regra específica. Por isso, a regra de hoje pode ser mudada no futuro próximo. Então, o que pode acontecer? Se eu tenho interesse em um determinado país, que a gente avalie essa característica, se ele tem ou não essa prerrogativa de aceitar o período de graça. Porque caso ele não aceite, eu vou ter que criar uma estratégia de proteger naquele país. O professor Hélio colocou isso no final ele falou, que você corre o risco de buscar essa proteção aqui por causa do período de graça, mas lá fora você não tem esse direito, porque eles não têm esse período de graça. Agora, o Juan, eu acho que tem muita coisa boa nas 2 palestras dele, se trata de redação patentária, então, assim, o segundo é muito bom, que ele desmistifica muita coisa, ele organiza de uma forma muito natural conceitos sobre inovação, sobre criatividade, sobre geração da ideia. Uma ideia não é necessariamente uma patente, enfim. Eu acho que um exemplo muito legal que ele usou, que eu até vi nos comentários lá, que muitos comentaram lá, é da área de fármacos, né?
ele colocou a composição química do omeprazol. Como é que depois ele foi, ao agregar mais uma molécula, ele foi se decompondo em medicamentos para outras patologias, né? E não necessariamente precisou, como ele disse, reinventar a roda, mas agregar mais um fator àquele invento. E eu descobri também que, no meu caso, que é a busca por um modelo analítico financeiro, né? Ele não é patenteável no Brasil, mas nos Estados Unidos é. Uhum. Esses limites de proteção de conhecimento dentro de cada território, ele é bastante característico por território. Então, alguns entendimentos que o Brasil tem não vão ser os mesmos que outros países têm. Igual nos Estados Unidos é entendido a proteção de software como uma proteção patentária também. Então, quando a gente leva a esse conhecimento, vamos supor, eu posso até reivindicar algo. Vou te colocar um exemplo mais claro. Eu tenho interesse em dois mercados, o mercado brasileiro e o mercado americano. Eu posso fazer, por comodidade, a proteção desse conhecimento junto ao INPI, porque os Estados Unidos é signatário desse Tratado de Cooperação Internacional de Patentes, e aí com isso, com a proteção feita no INPI, então eu vou entrar em fase nacional dentro do escritório americano. Fazendo isso, o pedido de patente no Brasil ele pode conter reivindicações, inclusive protegendo software. Não é o natural, porque o Brasil ele vai negar essa proteção de software quanto reivindicação de um processo de pedido de patente. Sim. Mas o que vai acontecer nos Estados Unidos com esse pedido que também está sendo solicitado lá? Uma dessas reivindicações aqui vai ser negada por características estruturais da regulamentação brasileira, mas na regulamentação americana isso vai ser atendido, porque ele atende à regulamentação americana. Então eu posso trabalhar dentro dessas proteções em diferentes mercados, tentando trazer reivindicações que sejam interessantes em termos mercadológicos. Potencialmente no Brasil, por características de lei ou de regramento, não vai ser concedida, mas em outros países isso vai ser concedido. Assim como o Brasil também, ele não reconhece, o reconhecimento no Brasil de proteção de seres vivos não é permitido. Então eu não posso proteger uma espécie vegetal como se fosse algo de propriedade de alguém. O Brasil não reconhece essa relação. Ele coloca isso. Por mais inédito que seja, por exemplo, um micro-organismo descoberto na floresta amazônica, não é possível o patenteamento dele. É possível o patenteamento de um mecanismo, de um processo de extração desse micro-organismo na floresta, mas o micro-organismo, propriamente, não é reconhecido no Brasil o patenteamento dele, né? Pois é, então é um pouco nessa estrutura que a gente precisa, então, avançar um pouco no regramento de cada país, para que a gente possa entender o seguinte. Primeiro, o mercado que eu tenho interesse é quem vai direcionar o meu pedido de proteção. Como a gente está no Brasil, espera-se que o mercado brasileiro seja um mercado de interesse no primeiro momento, mas ele pode ser ampliado para outros mercados. Então, não existe também uma patente mundial. Eu protegi a patente, ou eu fiz uma proteção de alguma propriedade intelectual. Eu vou trabalhar, então, dentro de um determinado mercado. Fiz essa proteção no Brasil, eu estou operando dentro do mercado brasileiro. Se eu quiser fazer isso em outros países, eu vou estar buscando, então, a proteção em cada um desses mercados. Então, é essa relação que é extremamente importante para a gente poder identificar o que se pretende com aquela tecnologia. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto. Quando a gente trabalha a questão de seres vivos, e aí a gente pode, por exemplo, pensar um organismo transgênico, tá? Ou vamos pensar, podendo trabalhar talvez com proteção de cultivares específicas. Existe uma forma de proteção que não é a proteção patentária, quando a gente está, na verdade, protegendo uma nova, ou trabalhando a proteção de uma nova cultivar. Mas o processo de transgenia, por trás dessa produção de uma nova cultivar ou de uma nova semente, ele pode ser entendido como pedido de proteção patentária, porque ele entra na condição de processo. Eu posso proteger como patente, basicamente, produto, processo e uso. Então, o processo de transgenia, ele pode ser entendido como um pedido de proteção patentária, tá? Um pedido de proteção intelectual na forma de patente de invenção.
baseado em processo. Da mesma maneira que a extração, por exemplo, de um micro-organismo de interesse biotecnológico também pode ser feita. A gente pode pensar em composições farmacêuticas, tá, para poder caracterizar um determinado fármaco, mas eu não consigo, por exemplo, proteger tratamento, assim, uma espécie de tratamento relacionado à parte médica, tá? Sim. Então a gente tem algumas características que são importantes nesse processo, porque o entendimento de proteção, ele vai se dar basicamente nas 3 esferas: produto, que é mais amplo, no sentido de que eu tenho a proteção do produto, um produto novo, mesmo que ele tenha sido desenvolvido por um processo tradicional, ele pode trazer as informações de proteção tanto do produto, do processo e da sua utilização. Então eu posso conduzir dessa maneira uma vez que o produto é novo, mesmo que ele tenha sido desenvolvido por um processo já típico. E a partir daí eu preciso desse reconhecimento de um processo típico para poder chegar num produto novo. Então isso faria parte de um escopo de proteção. É importante também que a gente tenha em mente que todo pedido de proteção ele tem que ter um objeto único. Eu não posso, por exemplo, usar uma patente para proteger mais do que uma coisa. Então, essa característica única de qualquer pedido de proteção, na forma de patente, ele precisa ser mantido. Sob o prejuízo de que a gente, por exemplo, se a gente coloca duas operações distintas, ou que sejam distintas, dentro de um pedido de patente, a gente talvez, no INPI, vai ser recomendado, por exemplo, a separação desses objetos no futuro. Tá? Então, isso também é possível de ser feito dentro desse processo de proteção. Para a gente poder entender um pouco disso, eu posso pensar o processo de proteção. Além do processo de proteção, existe uma tramitação na qual isso acontece no tempo. E aí, entre o pedido, publicação do pedido, esse tempo que fica disponível para que a gente tenha assim, a interposição de terceiros frente a esse processo e a validação desse processo junto ao INPI para concessão da carta patente, esse tempo ele é um tempo bastante longo. Tá? No Brasil a gente tem aspectos importantes. Hoje, se a gente for parar para poder pensar, o horizonte é da ordem de 10 anos, a gente tem casos com tempos menores do que 10 anos, mas a gente também tem um regramento em nível federal que nos permite dizer que, independente do tempo de avaliação da patente, pelo órgão, que é o INPI, eu necessariamente vou ter direito de usufruir daquela patente após a concessão por no mínimo 10 anos. Então eu tenho a relação também de que já tem a prerrogativa e a previsão do legislador brasileiro que o processo ele é longo, mas que quem usufrui daquela tecnologia após a patente ser concedida vai usufruir desse processo por no mínimo 10 anos. Então, assim, a proteção patentária na forma em termos de tempo, ela tem a duração de 20 anos no Brasil, a contar da data de depósito. Tá? Porém, na concessão da patente, no mínimo por 10 anos. Então, isso estava sendo discutido também. Alguns regramentos sobre patente estavam sendo discutidos no Congresso. Tá? Então, assim, pode ser que a gente tenha mudanças relativamente recentes sobre esse aspecto. Mas, de forma geral, a gente tem noção de que esse tempo de avaliação pelo INPI ainda é um tempo muito longo. Eu queria comentar algumas coisas a respeito nesse sentido, que é o seguinte. Primeiro, uma vez depositada a patente, eu já posso trabalhar com uma expectativa de direito, de que eu estou trabalhando dentro da boa-fé, de que aquele material que foi pedido a proteção, ele tem expectativa de ser concedido em função do cumprimento dessas características de proteção, mas que a concessão de fato só vai se dar no tempo futuro. Então eu tenho previsão, eu tenho expectativa de direito sobre aquela tecnologia, mas eu não tenho direito de fato e de ofício, eu tenho, na verdade, expectativas. E é muito importante quando a gente estiver trabalhando, e aí a próxima parte que a gente vai conversar um pouco mais à frente também tem a ver com negociação, o que a gente tem na mão? A gente tem um pedido de proteção patentária, ou a gente tem uma carta patente concedida. Ambas podem ser negociadas.
mas é importante que a gente tenha consciência sobre qual tecnologia a gente está tratando. Algo que já foi efetivamente referendado ou algo que ainda está em processo de tramitação e que a gente tem incertezas sobre essa situação. Então, é importante colocar, eu queria fazer esse comentário. Mas, Simão, as suas colocações foram bastante importantes assim, para a gente poder avançar nessa discussão. E se você tiver mais algum outro ponto, fica à vontade. Se outras pessoas quiserem comentar também, o microfone Não, está pessoal, aberto. só quero te agradecer pelos 2 vídeos enviados e pelas suas respostas aí que me esclareceram mais. Obrigado. Ok. Mais alguém quer fazer alguma colocação, gente, do material que foi repassado? Porque aí eu queria comentar algumas coisas sobre a parte, principalmente a questão de como conduzir um processo de redação. Tá? Eu não vou me alongar muito com relação à parte técnica, porque a exposição de um técnico do INPI que faz avaliação, eu acho que ela é bastante produtiva. Mas a gente, como potencial inventor e redator de um processo, a gente tem que estar atento a alguns aspectos, e é nesse sentido que eu queria comentar. Mas se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade também, tá bom? Inclusive para poder interromper, pode levantar a mão, a gente vai conversando. No relatório descritivo, existe uma relação que é bastante importante, porque o direito à proteção, a concessão de uma patente, ela garante um benefício de exploração na forma de monopólio, tá, de uma tecnologia. Então é a única forma que a gente tem, por exemplo, a concessão de monopólios no Brasil. Da forma como a gente tem esse aspecto, a troca que é feita com o Estado é justamente de que a tecnologia vai ser aberta, ela vai ser publicada, tá? Então eu troco o conhecimento para poder fazer com que a gente tenha um benefício em termos comerciais. Tá? Então essa inserção no mercado na forma de monopólio é a contrapartida do Estado. Qual que é a contrapartida do inventor que está solicitando esse benefício? É apresentar a tecnologia de forma que ela seja reprodutível por um técnico do assunto. Quando a gente fala técnico do assunto, e aí vem um ponto extremamente importante para a gente poder tomar uma decisão. Todo graduado, ele é mais do que um técnico no assunto, ele é um especialista no assunto. Um pós-graduando, ou um pós-graduado, de uma forma geral, ele vai ter um nível de especialização cada vez maior. Então, quando a gente pensa essa característica de que eu preciso descrever uma tecnologia a ponto de um técnico do assunto ser capaz de reproduzi-la, o nível de detalhamento para uma pessoa com nível de pós-graduação é diferente de uma pessoa de nível técnico. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Muita gente coloca, e assim, é muito comum em algumas apresentações, a expressão dizendo que eu vou apresentar um pedido de patente, mas eu não vou contar o pulo do gato. Porque o pulo do gato é o que vai me fazer ser necessário para que aquela patente, então, seja colocada no mercado. E aí eu coloco uma ponderação importante. Se você descreve um processo de patente e ele não tem o que a gente chama de suficiência descritiva, tá? Esse processo simplesmente pode ser anulado, porque ele não é reprodutível. Então é uma mística, assim, é muito mais, assim, é muito comum perceber que as pessoas, eu patenteei, então eu não vou poder te contar. Se alguém falar isso em alguma palestra que vocês porventura escutem ou vocês percebam, toda patente ela é publicada para poder garantir o processo de lisura nessa troca do Estado, de garantir o direito a poder comercializar na forma de monopólio, ou impedir que terceiros produzam e comercializem sem a sua autorização expressa, tá? E você pode, então, recorrer a tribunais para poder justamente garantir esse direito. Porém, a sua parcela de troca com o Estado é justamente essa, de deixar de forma suficientemente descrita aquela tecnologia para que pessoas técnicas do assunto possam reproduzi-la, principalmente depois desse período de concessão, de proteção para aquele inventor, ou para aquele grupo, ou para aquela empresa, ou aquela instituição. De forma geral, é importante a gente colocar isso. Então, se alguém chegar, por exemplo, a dizer que a patente, esse material é patenteado, então não vou poder contar para vocês, se a patente já foi concedida, você vai ter essa publicação
nas plataformas de busca, que a gente já conversou bastante sobre elas, mas é importante dizer também que a suficiência descritiva da tecnologia, ela é parte integrante de um processo de apresentação da tecnologia para poder fazer essa troca. Então, se não está suficientemente descrito, infelizmente, aquela tecnologia pode ser simplesmente considerada como nula. Tá? Isso pode ser feito por um pedido de contraposição por qualquer pessoa, inclusive um concorrente que tem interesse direto sobre aquela tecnologia. Então, se eu quero entrar no mercado e eu tenho ou percebo uma tecnologia, muitas vezes eu posso tentar trabalhar para poder avaliar se eu necessariamente posso ou preciso adquirir aquela tecnologia de um terceiro, porque ela está protegida, é factível, eu consigo fazer aquilo, vai me gerar ganhos, e aí eu vou trabalhar dentro dessa relação, junto com esse concorrente. Mas se ela não for suficientemente descrita, pode ser que eu entre com pedido de nulidade daquela patente, e aí aquela informação passa a ser domínio público. Então, são estratégias de mercado para poder, então, avaliar como que vai ser feito esse confronto assim, com relação à proteção de conhecimento. Num aspecto em paralelo, é interessante a gente poder pensar duas situações que são comuns, que é uma decisão de como fazer uma proteção. Eu comentei, acho que rapidamente, na conversa da semana passada, mas é interessante a gente pensar a seguinte situação. Eu tenho uma tecnologia que seja radical, disruptiva, ou eu tenho uma tecnologia que seja incremental, tá? Onde eu vou estar galgando passos de melhoramento de uma tecnologia que já é pré-existente. Uma tecnologia radical, disruptiva, eu vou ter, na verdade, a abertura de um novo campo que era desconhecido. E muitas vezes você se depara com um campo em franco desenvolvimento, aberto, que ainda não foi explorado. Então, o escopo de proteção, tá, que é aquilo que a gente vai reivindicar no pedido de patente, ele acaba sendo uma característica mais bem definida por essa estratégia. Eu estou lidando com algo que é bastante amplo, eu descobri uma nova classe de materiais capazes de promover desinfecção. Então eu posso tentar fazer a proteção da classe e não especificamente de uma determinada composição, que tem um componente que é essencial no processo. Então, se a gente for pensar, eu descobri uma classe que é algo amplo, eu posso trabalhar esse escopo de proteção amplo, mas eu posso também pensar em situações de proteção que sejam bastante específicas. E aí, como que eu garanto novidade frente às outras tecnologias que já existem? Porque é dessa forma que a gente vai, então, fazer a construção do relatório descritivo. Toda tecnologia que já existe, eu vou trabalhar aquela que tem relação com a tecnologia que está sendo apresentada, e a partir dali, então, eu vou fazer apontamentos. Um relatório descritivo de uma patente não é uma revisão de literatura. Tá? Então é muito importante que a gente separe essas coisas. Eu não preciso contar uma história de um referencial teórico para aquela tecnologia que seja no sentido de trazer informações do estado da arte, da forma como a gente faz muitas vezes em artigo científico, para poder descrever aquele estado da arte, o estado da técnica, mas eu preciso trazer o quê? O estado da técnica que tem interesse direto de ser confrontado com a tecnologia que eu tenho interesse. Então, muitas vezes, é comum a gente construir a redação do nosso relatório descritivo com comparações. Então, considerando a patente A, tá, o meu invento ele se difere porque ele consegue ter as seguintes características que são únicas. E aí você consegue fazer essa contraposição com essas tecnologias que já existem. Então, evidenciar o processo assim, a característica de novidade em cada uma das comparações que existem são importantes. Então, aquelas tecnologias que não são confrontadas, é necessário refletir se faz sentido manter essa tecnologia no pedido de proteção de patentes, uma vez que, se não tem confrontação, não tem necessidade
de fazer, por exemplo, a indicação daquela tecnologia ali. Ou então, não é necessário gastar muito tempo para poder descrever o estado da técnica, se por acaso eu já consigo fazer essa comparação de forma a descrever quais são as novidades relacionadas a alguma tecnologia que já pré-existe. Então, nesse sentido, o relatório descritivo ele tem essa característica totalmente diferente no contexto de redação que um artigo científico. Então, o contexto histórico, ele muitas vezes vai ficar no segundo plano. Ele não é necessário para a gente poder trazer uma tecnologia ou um pedido de proteção de uma nova tecnologia. Ele vai ser importante quando eu tenho, na verdade, avanços tecnológicos que se mostram relevantes para poder, por exemplo, evidenciar a novidade, a atividade inventiva daquela nova tecnologia. Vou colocar alguns aspectos para a gente poder avaliar o que historicamente pode fazer sentido. Eu tenho, por exemplo, produção de... Vou pegar qualquer atividade industrial, mas vamos pensar que a gente tenha a produção de botões, tá? No início do século XX. Então você tem maquinários disponíveis para a produção de botão, tá? Que sejam botões de metal. E esses botões são feitos com uma característica definida. No momento que eu levo isso, por exemplo, para novos maquinários, novas estruturas, novos materiais com características de resistência e a parte de como ele está sendo produzido com novos maquinários que não foram desenvolvidos ainda ou foram desenvolvidos para a produção daquela tecnologia, talvez faça uma comparação histórica sendo relevante. Tecnologias que usam equipamentos mais recentes têm grandes chances de, por exemplo, prover novidade frente àquelas tecnologias que já são mais antigas, especialmente pelo modo de produção que são executadas. Então, melhorias de processo podem ser definidas fazendo essa comparação histórica. Tá? Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção para a gente poder pensar nessa questão da redação. Muitas vezes, eu evidencio a novidade. O que é a atividade inventiva? É um aspecto importante para a gente poder avaliar também que, frente ao desenvolvimento daquela tecnologia, com base nas informações que você tem de como ela foi criada ou como ela está sendo descrita, o avanço que foi proposto, ele não será óbvio para um técnico do assunto. Tá? Então, assim, se eu tenho essa relação também de forma evidente, ela é uma relação um pouco mais difícil de ser apresentada, tá? E muitas vezes a gente tem questionamentos do INPI sobre o que é atividade inventiva. Mas na prática é conseguir avançar em algo para além daquilo que seria óbvio para uma pessoa que é técnica do assunto. De forma geral, a gente vai apresentar isso, e o que mais se vê é que essas formas de apresentação se dão com exemplos específicos. E muitas vezes você consegue, então, delimitar relações de limite que são importantes dentro do seu processo produtivo. Vou tentar trazer para uma área técnica, eu sou da área de química, só para a gente poder pensar processo. Vou pegar temperatura como um exemplo. Se eu tenho um processo que depende de temperatura, ele muitas vezes acontece em intervalos de temperatura. Eu tenho o máximo de temperatura possível de ser usado e o mínimo de temperatura possível de ser usado. Tá? Então eu posso trabalhar com essa faixa de temperatura, levando, inclusive, dentro desses exemplos, uma temperatura ideal, ou a temperatura próxima da temperatura ideal, dentro de um processo. Estou pegando temperatura para a gente poder tentar levantar algumas dessas informações. Então, é muito importante, durante a redação de um pedido de patente, prever variabilidade. Então, se eu tenho ali um processo, vamos pensar, temperatura é uma qualidade, uma propriedade que a gente pode pensar nesses limites de uma forma muito fácil. Aquela reação, ou aquele processo de transformação, ele acontece entre 30 e 40 graus Celsius, preferencialmente 37, se eu estou pensando alguma coisa voltada para a fisiologia humana. Podemos pensar desse jeito. Mas eu tenho uma faixa de trabalho que aquele efeito que está sendo percebido, ele também consegue ser identificado. Então eu posso pensar desse jeito. Se eu coloco faixas muito amplas, eu abro a expectativa também de que
estudos que sejam desenvolvidos a posteriori possam identificar faixas mais estreitas e conseguir, por exemplo, desenvolver novas tecnologias, confrontando essa que já existe por garantir novidade nessa especificidade com faixas mais estreitas. E aí cai no ponto que eu comentei anteriormente. Eu posso ter um escopo de proteção muito amplo, vou traduzir isso em faixas muito amplas daquela característica que me interessa, ou eu posso ter faixas muito pequenas que estabelecem parâmetros mais bem definidos. E com isso, muitas vezes, se eu tenho algumas tecnologias que são incrementais, é mais comum a gente perceber novas tecnologias com faixas mais estreitas e parâmetros muito mais bem definidos, para que a gente possa avançar nos quesitos de novidade, frente às tecnologias que já existam. Então, o uso de exemplos específicos é muito comum para poder definir esses limites. E é em cima dessas relações de limite que eu queria que vocês pensassem quando a gente for construir um pedido de proteção. Toda vez que eu vou trabalhar a proteção, e eu vou pensar em alguma relação que tem a ver com limite, eu posso pensar também que isso vai ter reflexo lá na reivindicação. Então é muito comum, num pedido de proteção de patente, a gente ter algumas dificuldades operacionais, tá? Que aí passa a ser uma característica também de detalhar aquela tecnologia, aquele objeto, aquele invento. E com isso, esse detalhamento, tá, é algo que é importante da gente poder organizar essas questões de descrição desse detalhamento. E muitas vezes, se eu estou pensando num objeto, eu queria fazer um exercício bem rápido com vocês, só para a gente poder pensar o seguinte: eu quero fazer esse exercício de uma forma um pouco mais específica, mas que aí eu quero voltar na nossa conversa. Na semana que vem acho que a gente não vai ter essa conversa, mas na semana seguinte, que vai ser no dia 7, eu vou trazer alguns exemplos específicos para a gente poder organizar. E eu queria separar a turma em alguns grupos, eu vou repassar esse material com antecedência para vocês. Qual que seria a ideia? Se eu fosse descrever, por exemplo, esse objeto, como que eu desenvolveria uma descrição de um objeto que é o que a gente conhece como caneta? Como é que eu vou diferenciar essa caneta de outras canetas? Pode ser pela característica de como ela exerce a escrita. Então, por exemplo, é uma caneta esferográfica, é uma caneta tinteiro, então eu posso comparar a caneta esferográfica de uma caneta tinteiro. O que ela tem de novidade frente a outras canetas que foram desenvolvidas anteriormente? Ou ela não tem novidade? Por ser esferográfica, ela consegue, então, dispensar a tinta à medida que ela vai deslizando sobre uma superfície. Se por acaso eu consigo desenvolver uma caneta capaz de escrever numa superfície, por exemplo, de forma que ela permaneça com a tinta na parte de baixo, que a gravidade não seja importante nesse processo, possivelmente eu tenho um quesito de novidade frente a outras canetas. Alguma caneta que escreva no teto. Então eu vou começar a comparar as relações de como eu tenho as características dessa caneta e os usos nos quais ela está sendo possivelmente trabalhada. Então, uma caneta, eu posso pensar o seguinte: o corpo dela tem característica cilíndrica, pode ter facetas, ela tem uma pluralidade de relações, por exemplo, que podem fazer parte desse contorno, mas de forma geral ela tem que ter um arcabouço capaz de segurar, na forma de um encaixe muito bem definido, uma carga contendo tinta que vai dar suporte para que isso seja anatômico, a ponto de uma pessoa poder utilizar. Então eu posso começar a descrever uma caneta por vários aspectos. De forma geral, eu vou precisar evidenciar os aspectos que a tornam diferente. Pode ser a ergonomia, pode ser a resistência do material, pode ser a forma com a qual eu vou utilizar essa caneta, pode ser a questão da tinta que está sendo presente ali, ela tem uma característica diferente das outras. Posso ter uma tinta de uma caneta que apaga. Então, na verdade, o meu objeto de proteção é a caneta ou é a tinta? E aí eu posso ter que talvez separar. Eu tenho uma caneta que seja ergonomicamente mais adequada e posso ter uma tinta que tenha características que são singulares. Então, talvez eu precisaria separar esse pedido em dois. Um para tinta
produto tinta, o outro para caneta que está sendo desenvolvida de uma forma única, e isso pode trazer um benefício. A forma que a gente tem de buscar essas relações de descrição, e eu quero fazer um exercício de descrição com vocês no nosso próximo encontro, mas eu quero repassar isso para vocês para a gente poder tratar de uma forma mais específica, que eu quero fazer isso na forma prática. Mas, de forma geral, as reivindicações elas vão refletir aquilo que está no relatório descritivo. Como forma da gente tentar direcionar a redação de uma patente, muitas vezes, e aí é uma sugestão que eu faço, que a gente comece a patente pelas reivindicações. O que se pretende proteger? Porque a partir do momento que eu identifico a redação dessas reivindicações que estão sendo pretendidas, eu vou então alimentar o relatório descritivo para poder então construir toda e qualquer informação necessária para que aquela reivindicação que está sendo pretendida seja atendida, com informações de base no relatório descritivo e suficiência descritiva para garantir aquele escopo de proteção. Então, muitas vezes, o que a gente tem é a tecnologia considerando, tá, ou caracterizada por, e aí você vai descrever isso dentro do que a gente chama de quadro reivindicatório. Então, eu queria colocar essa ideia desse quadro reivindicatório em função dessa forma que a gente tem de trabalhar um pedido de proteção. A gente sempre começa o quadro reivindicatório com uma reivindicação que ela seja que a gente chama de reivindicação independente. Então eu vou trabalhar, por exemplo, um pedido, vamos supor que seja uma composição, tá, vamos sugerir que seja um fármaco, mas pode não ser necessariamente fármaco, mas pode ser algo capaz de ser protegido, e eu tenho uma formulação na qual ele está embasado. Então, vamos pensar assim, a tecnologia de composição de um fármaco, vou chamar dessa forma, que tenha como componentes a mistura dos componentes A, B e C. No momento que eu coloco essa informação, onde eu apresento esses componentes, eu estou trabalhando isso de forma independente. Eu não estou dizendo ainda quantidade. Uma segunda reivindicação, ela pode ser, então, construída considerando os componentes A, B e C. Eu tenho quantidades definidas que são importantes para cada um deles. Dentre elas, até 30% do componente A, entre 20% e 40% do componente B e até 50% do componente C. Então eu posso começar a descrever quantidades. E aí, com isso, eu passo a ter uma reivindicação que a gente chama de dependente, porque ela vai buscar informação numa reivindicação anterior. Uma reivindicação independente, essa que eu estou sugerindo de uma composição de um fármaco que contenha A, B e C como componentes, ela não depende de nenhuma outra informação que não ela mesma. Mas ela pode desdobrar em outras reivindicações que sejam dependentes. Então, normalmente, a gente tem essa reivindicação independente para o produto, tá? Eu posso ter essa reivindicação independente também, que, na verdade, pode ser associada a um processo, mas esse processo ele pode estar relacionado, e muitas vezes ele está relacionado a um produto. Vou pegar um exemplo para a gente poder pensar o seguinte: eu tenho desenvolvimentos tecnológicos extremamente importantes para novas rotas de produção de etanol. Mas o produto etanol, como combustível, ele não pode, assim como a gasolina e diesel, tá, ser considerado como algo novo, uma vez que ele já foi produzido há mais do que 20 anos e ele já está em domínio público. Porém, novos processos de produção de etanol podem sim ser considerados inovadores, como tecnologias novas e que vão depender de parâmetros de processo. Aonde eu posso requerer novidade em processo? Etapas de processo. Então eu conheço um processo de produção. Vou pegar o etanol como exemplo que eu comentei dele. Mas eu tenho um processo de produção de etanol, segunda geração, que envolve
uma série de etapas, suponhamos que sejam 20 etapas. Eu posso propor um novo processo que envolva uma quantidade menor de etapas, confrontando com esse que já existe, ou com os processos que já existem. Considerando processos 1, 2, 3 e 4, se verifica que o menor número de etapas presente na tecnologia patenteada por uma pessoa específica, ele apresenta 20 etapas. De forma inovadora, a presente tecnologia mostra ou demonstra que essa relação de etapas nesse processo de produção de etanol pode ser desenvolvido agora em 5 etapas. Exemplo específico. Cada uma dessas etapas com seus parâmetros de processo, que envolvem, às vezes, temperatura, composição, tempo, grau de agitação, esforço mecânico. Enfim, a gente pode, então, complementar essas relações. Então, esse processo de desenvolvimento, ou esse processo, essa tecnologia de processo, ela pode, então, ser descrita a partir de um processo macro, e eu posso, então, ter reivindicações dependentes desse processo, ou dessa reivindicação, que é a mais importante, para poder discriminar, essas características de processo. No relatório descritivo, isso muitas vezes vai ser dado como exemplos específicos. Então, assim, eu posso melhorar o entendimento da tecnologia com os seguintes exemplos. Primeiro, o efeito da temperatura. E você pode contar como esse efeito da temperatura influencia no seu processo, chegando faixas, observando faixas e definindo limites dessas faixas e pontos que são pontos ótimos. Tá? Pode ser para temperatura, pode ser para tempo, pode ser para composição. Então, todas essas relações que descrevem um processo, tá, podem ser mais bem entendidas nesse sentido. Quando a gente leva esse processo de redação de patente, o direcionamento, a sugestão, é que vocês observem aquilo que está sendo pretendido proteger. Então, o escopo de proteção ele vai levar a uma redação de um quadro reivindicatório, tá bom? E a partir daí a gente vai ter a construção de um relatório descritivo que vai dar suporte a esse quadro reivindicatório. Feito isso, a última etapa é construir o que a gente tem como um resumo. Tá? Se eu precisar de imagens, figuras, para representar melhor essa tecnologia, eu vou fazer o uso dessas figuras como se fosse um anexo específico das figuras. Tá? Vou numerar essas figuras de 1 a N e vou ter toda a informação relacionada a essas figuras descrita também no relatório descritivo. As figuras não têm legenda, elas têm simplesmente um número. Toda a legenda dela está no relatório descritivo. Um outro ponto interessante também na redação de patente, e aí eu vou deixar até um exercício para vocês, no sentido de que vocês elejam uma patente nacional que seja interessante, tá? Mas eu queria propor um pedido, assim, um tema para a gente poder avaliar, que na verdade são tecnologias relacionadas à Covid, que vocês busquem patentes depositadas no Brasil, junto ao INPI, que tem essa característica para poder identificar essas características que eu estou comentando a respeito da redação de uma patente. Então, eu queria que vocês pensassem a respeito desse ponto. Então, a sugestão é que vocês busquem patentes relacionadas à Covid que sejam de interesse para identificar essa estrutura. No caso, o relatório descritivo, as reivindicações, o último passo para poder, então, finalizar um processo de pedido de patente vai ser justamente a construção do resumo. Esse resumo ele tem a característica de conseguir expressar todas as informações relacionadas àquele pedido de patente que sejam relevantes e que distingam essa tecnologia das demais que já existem disponíveis hoje no mundo. Então, de uma forma geral, eu quis comentar isso com vocês de uma forma mais ampla, para a gente organizar, aquele material junto do INPI, também ele serve como base, e eu queria propor que a gente, por exemplo, que vocês busquem, cada um, tá, de forma individual, patentes que foram depositadas no Brasil, que sejam relacionadas à Covid-19, para poder identificar nessas patentes
esses elementos que eu conversei com vocês. Relatório descritivo, reivindicações e resumo. Todas essas patentes que vocês vão buscar, elas são patentes que, na verdade, não estão, pela condição temporal, concedidas. Tá? A gente não teve ainda nenhuma situação dessa no Brasil, então, com isso, vocês têm, na verdade, na mão um pedido de proteção de conhecimento. Então, a gente pode olhar em cima deles, e eu queria, na próxima conversa com vocês, tirar algumas dúvidas a respeito disso. Mas o que eu quero fazer nos nossos próximos encontros? A minha sugestão é que no dia 31 a gente não tenha encontro, e que a gente retome no dia 7/6, e eu quero fazer uma dinâmica com vocês para que a gente possa, então, a partir de algumas estruturas, trabalhar relações de construção de um quadro reivindicatório, tá? Baseado em produtos que sejam mais simples, para a gente poder fazer uma atividade mais dinâmica. Então é nesse sentido que eu queria direcionar essa conversa de hoje. Eu vou repassar para vocês também, junto com o material do Google Sala de Aula, lá no Google, alguns materiais de base que são disponíveis junto ao INPI, até para que a gente possa dar organização dentro desse material, inclusive aquele material da primeira leitura que eu pedi a vocês junto ao INPI para busca de patentes. Existe uma segunda leitura importante também, que são os materiais relacionados que é o manual para o depositante de patente. Esse manual, ele era disponível no INPI, eu vou ver se eu consigo colocar aqui no chat as informações que eu coloquei no chat, desculpa, não, coloquei no WhatsApp, tá? Que é um material de apoio do INPI. A minha página específica aqui não está abrindo, mas eu vou buscar, mas ele é um manual para organizar essas informações. Na verdade, eu vou disponibilizar um material aqui, que é o seguinte, que é um material de apoio para qualquer usuário dentro do INPI para proteção. Tem várias informações que estão aqui, tá? E aqui a gente tem, na verdade, um direcionamento para vários aspectos. Tem um que é bastante interessante, que é a minha primeira patente, e ele mostra como organizar essas informações. Eu vou colocar isso aqui também no WhatsApp, para vocês terem essa informação, que é um material de apoio bastante relevante. Tá? Mas especialmente a minha primeira patente é um ponto que é um programa do INPI, que ele mostra, de uma forma geral, essas relações vinculadas a essas patentes. E principalmente a relação que a gente tem de como construir essas patentes de invenção no Brasil, especificamente por área. Então, assim, a gente pode trabalhar, inclusive, com alguns modelos, e aí, eu vou colocar também aqui no WhatsApp esse material, tá, da minha primeira patente. Ele traz alguns exemplos específicos do que é necessário conter para processos de proteção que são direcionados no Brasil, seja ele como patente de invenção, ou mesmo como modelo de utilidade. Eu não falei tanto sobre modelo de utilidade, porque muitas vezes a proteção na forma de modelo de utilidade, ela vai se dar especialmente ou especificamente para produtos, tá? E para que seja considerado modelo de utilidade, ele tem praticamente uma reivindicação, que é a melhoria que está sendo apresentada de algo que já existe. Se você tem, na verdade, a expectativa de ter mais do que uma reivindicação, o que a gente tem, na verdade, na mão é uma patente de invenção, e essas proteções vão ser dadas na reivindicação, mas ancoradas nesse relatório descritivo. Se eu tiver dúvida, por exemplo, num processo de proteção, se essa tecnologia se trata de uma patente de invenção ou um modelo de utilidade, existe uma recomendação do INPI, inclusive, que direciona que, no caso de dúvida, você deposite como patente de invenção. Por quê? Durante o processamento dessa tecnologia junto ao INPI, nessa avaliação feita pelo INPI, eu posso ter a recomendação do INPI para poder transformar essa patente de invenção em modelo de utilidade, mas eu não tenho previsão legal para o INPI transformar um modelo de utilidade em patente de invenção. Então, no caso de dúvida, tá, o direcionamento é justamente
proteger na forma de patente de invenção. Gente, eu queria colocar essas informações, eu vou abrir para vocês, no sentido de estar aberta a palavra, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, mas eu queria deixar essa explanação de uma forma um pouco mais ampla. Grande parte do material, na forma do vídeo, que foi apresentado como material complementar, e essas estruturas do INPI como direcionamento para a redação de patentes, elas são bastante interessantes para poder desenvolver qualquer material. Então, a minha sugestão é que, nesse momento, a gente consiga avançar com essa característica de quais são os conceitos por trás dessa parte de redação de patente. Eu preciso dessas 3 documentações, ou de uma documentação única que contenha o relatório descritivo, reivindicações e resumo, e esse material, então, é o que vai ser encaminhado ao INPI para ser solicitada a proteção. Feito isso, ele vai passar por um processo de 18 meses, vai ser, então, publicado, vai ficar disponível para processos de contraposição até a avaliação do INPI. Isso normalmente demora um tempo razoável. A primeira patente da UFVJM ela demorou 6 anos entre o depósito e a concessão. Então a gente tem casos de tempo na UFVJM de 6 anos, mas também tem patentes que estão sob avaliação há mais de 10 anos. Então a gente também tem essas relações acontecendo por aqui, e é possível que a gente consiga, então, perceber algumas dessas características. A partir do momento que a patente é concedida, eu tenho, no mínimo, hoje, pelo regramento da legislação brasileira, 10 anos de concessão dessa patente após a concessão da carta patente relacionada ao processo. Tá bem? Gente, alguém quer fazer algum comentário? Se quiser, fiquem à disposição. Eu estou à disposição para a gente poder conversar. Diga, Simão. Eu não entendi. Inclusive 2 do biocombustíveis, uma das quais tem... eu tenho alguns processos que eu participei de pedidos de proteção. Inclusive, recentemente, eu tive um processo arquivado junto ao INPI, o processo de 2012, feito durante o meu doutorado, porque o INPI questionou a atividade inventiva. Ele trata a novidade, trata todas as relações, porém a atividade inventiva ele entendeu que um trabalho relacionado, esse desenvolvimento que eu fiz durante o doutorado tem a ver na área de materiais poliméricos para liberação controlada de fertilizante em solo, e aí a base desse material polimérico tinha um componente que trazia uma característica distinta do que se esperava. Era o polipropileno vinculado a um material, na verdade, biodegradável comparável ao polipropileno, que é o polihidroxibutirato, e associado ao polipropileno glicol, ele tinha características de aumento de estabilidade térmica, o que melhorava a processabilidade desse material. Entendíamos que isso não era óbvio, porque todo o processo que a gente avaliava, ele mostrava de forma diferente, mas que o INPI entendeu que isso era óbvio para uma pessoa, um técnico do assunto, uma vez que em documentações anteriores ao pedido de patente era colocado como um aditivo para material polimérico já conhecido. Só que não se tratava do efeito. E mesmo contrapondo dessa maneira, o INPI entendeu que não foi suficiente. E aí, com isso, por decisão do grupo de pesquisa, da UFMG, do Cefet e da UFVJM, a gente decidiu, então, abandonar a patente. Uma vez que a gente não tinha também um direcionamento claro de mercado, porque esse material, esse polihidroxibutirato, pretendia-se trabalhar na agricultura e hoje, não só hoje, mas nos últimos 10 anos, ele tem toda a sua produção direcionada para a indústria farmacêutica. Então, o custo para isso ser colocado no mercado, nesse momento, ainda é inviável. Então, essa decisão de retirar a patente, ou de não dar continuidade na patente, foi algo trabalhado, que também é uma outra situação interessante para a gente poder avaliar. Até quando a gente mantém uma patente protegida? Será que ela precisa estar protegida se ela não tem uma expectativa de ser colocada no mercado? Porque isso gera um custo para esses operadores, para os titulares,
e que isso, então, chega um momento que é importante essa tomada de decisão. Então, a gente sugeriu aos titulares, nesse caso as instituições, que não continuassem com o processo, uma vez que a gente tinha essas limitações, especialmente de mercado, tá? Apesar de, tecnicamente, a gente entender que houveram avanços que não são óbvios para um técnico do assunto, mas que, na primeira análise do INPI, não foi entendido dessa maneira. Então, tem algumas patentes no biocombustíveis, eu tenho algumas outras patentes também na área farmacêutica, junto com o grupo da farmácia aqui da UFVJM, e com isso, assim, a gente tem trabalhado com esses pedidos de proteção e na gestão, junto com o Unitec, junto com o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFVJM também. Então, esses materiais têm sido frequentemente analisados pela gente. Hoje a gente está vivenciando principalmente esses pedidos do INPI para poder validar as patentes que foram depositadas nos anos de 2013, 14, 15 e 16. Algumas de 2016 já aconteceram, em 2014 a gente teve um caso já de concessão definitiva, foi uma patente da odontologia, e alguns outros aspectos ainda estão sob avaliação. Então, é esse o cenário que a gente tem hoje também na UFVJM, tá bom? Gente, se tiver mais algum ponto, senão eu vou, para a gente não estender muito a gravação, acho que eu vou parar a gravação, e aí se tiver mais alguma situação, a gente continua essa discussão aqui ainda um pouquinho, tá bom? Estou interrompendo a gravação.